Senhoras e meus senhores, caros colegas, gostaria hoje de falar-vos brevemente da situação da língua portuguesa no mundo. Como talvez saibam, o português não é apenas a língua falada em Portugal, como o seu nome indica, mas é uma língua falada também em uma série de outros países espalhados por vários continentes. Desde logo o Brasil, alguns países africanos, mais concretamente 5, e também em alguns territórios de outros países, como é o caso, por exemplo, do território da região administrativa especial da China, de Macau. A situação do português nesses diferentes países é bastante diferenciada. Em alguns deles, como Portugal ou Brasil, a língua portuguesa é não só a língua oficial, mas a língua que é praticada e falada por todos os seus habitantes. Nos países lusófonos de África, a situação é um pouco diferente, na medida em que aí o português, sendo uma língua oficial, sendo também uma língua veicular, é uma língua que está em concorrência com as línguas indígenas ou com as línguas nativas que existem em grande número de países, como por exemplo Angola ou Moçambique. Mas o português é, de qualquer forma, uma língua bastante presente, é a língua da instrução e da escolarização e, portanto, tem uma presença bastante marcada e vincada e contribui para definir de forma importante a identidade cultural desses países. Já o caso de Macau, que eu citei em último lugar, é um caso bastante diferente e curioso. Macau é uma pequena cidade do sul da China, fica perto de Hong Kong, do outro lado do delta do Rio das Pérolas, e é uma região administrativa especial da República Popular da China. E podemos nos perguntar por que razão é que em Macau o português é uma língua oficial. Para o sabermos, temos que voltar aos anos 90, altura em que se negociou a devolução de Macau à República Popular da China, a altura em que foi assinada uma declaração conjunta nos termos da qual, depois da devolução de Macau, prevista para 1999, durante 50 anos o português continuaria a ser língua oficial nessa região administrativa especial. E de facto assim foi, e esta característica foi inscrita oficialmente na Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau. No entanto, para a pessoa que se desloca pela primeira vez a Macau, este facto de o português ser uma língua oficial pode dar aso a alguns mal-entendidos. Porque, na realidade, se é verdade que a língua da administração e dos tribunais também é o português, se é verdade que os nomes das ruas, uma grande parte dos anúncios publicitários e das tabuletas das lojas, por exemplo, estão escritas em português e em chinês, é extremamente difícil encontrar um macaense ou um chinês residente em Macau que saiba falar o português. E, portanto, Macau é de facto um caso muito sui generis em que, por vontade política dos dirigentes chineses e portugueses, o português é a língua oficial, mas não é nem uma língua comum e disseminada largamente entre a população, nem sequer uma língua veicular. No entanto, devo dizer que para nós portugueses não deixa de ser interessante quando nos deslocamos a Macau esta mistura de uma estranheza completa pelo facto de nos encontrarmos na Ásia e ao mesmo tempo encontrarmos a nossa língua, se não falada, pelo menos escrita em toda a parte. Muito obrigado pela vossa atenção.